Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, isso mesmo, quarto filme da franquia Corra que a Polícia Vem Aí, que os três primeiros filmes originais lançaram lá nos anos de 1990, foram um baita de um sucesso, tanto na crítica quanto no público, as notas foram muito boas e fez parte da sessão da tarde de milhares de pessoas durante aquela década. Mas então chega agora nos cinemas esta sequência barra reboot, no caso o quarto filme já da franquia Corra que a Polícia Vem Aí, que infelizmente não traz o protagonista dos três primeiros filmes originais, já que ele faleceu lá em 2010. E como ele não vai estar aqui disponível no filme para fazer a gente rir e gargalhar com cenas de ações hilárias, está aqui o ator Liam Neeson, né, fazendo o filho dele. Agora, se esse quarto filme barra sequência barra reboot foi bom positivamente, vocês só vão descobrir ao longo de toda a minha crítica. Então, sem mais delongas e simbora! Seguindo os passos de seu pai atrapalhado, o detetive Frank Jr. deve resolver um caso de assassinato para evitar que o departamento de polícia seja fechado. Eu creio que o gênero de comédia é um dos gêneros que mais está desgastado agora nesta década dos anos 2000. É um dos gêneros que as pessoas estão menos gostando e que, para ser sincero, até mesmo eu não sou tão fã assim, apesar de me divertir com certos filmes de comédia. Gente, comédia é um gênero que se desgastou muito dos anos 80 e 90, que foi um baita de um sucesso lá, com muitos filmes muito bons de comédia. Mas aí iniciou anos 2000, continua na mesma faixa etária ali, e aí chegou 2010 pra cá e os filmes de comédia só desceram o sarrafo porque não foram muito bem recepcionados quanto os de antigamente. Eu quis destacar esse meu ponto de vista porque a franquia Corra que a Polícia Vem Aí, que surgiu lá nos anos de 1980 e foram um baita de um sucesso, porque surgiu lá nos anos 80, 90, uma época que a comédia estava sendo muito bem valorizada e hoje em dia não é tanto assim, um pouquinho, mas ainda é, mas não é tanto assim. E com este quarto filme, Corra que a Polícia Vem Aí, que é na verdade um reboot, né, eles estão recomeçando novamente a franquia, só que com o filho do protagonista da trilogia principal. É basicamente a mesma nostalgia, a mesma memória que a gente tem da trilogia principal dos anos de 80 a 90. Eu acho que os três filmes da trilogia principal são filmes muito divertidos, engraçados e que me conquistaram porque são divertidos, porque são bobos, são filmes acelerados que não param com piadas engraçadas que realmente funcionam, mas que as invencionices mirabolantes do filme exageravam em certos aspectos. Mas era um bom filme para se divertir, passar o tempo, questão de nostalgia. No entanto, como eu havia comentado agora, eu falei que o cinema, o gênero da comédia do cinema, né, estão sendo um dos gêneros mais desvalorizados hoje em dia, mas que na década de 80 e 90 ele era muito valorizado. Não é questão de que esses três filmes dessa trilogia principal de Corra que a Polícia Vem Aí foram um baita de um sucesso, conquistaram os fãs, críticos e muito mais por aí, até hoje. E que acabou, infelizmente, ficando esquecida para trás, já que depois que o ator principal dos três primeiros filmes morreu, infelizmente eles pararam por aí, mas agora em 2025 decidiram recomeçar com este novo reboot. Só que, como vocês estão vendo aí, com este quarto filme da franquia, parece que os roteiristas barra diretor decidiram reviver esta franquia novamente e mostrar que ainda sabem fazer filme de comédia. E pra falar a verdade, eu achei que Corra que a Polícia Vem Aí, este filme que já está em cartaz nos cinemas agora em 2025, a mesma coisa da trilogia principal dos anos de 1980 ao começo dos anos de 1990. É basicamente as mesmas histórias, só que com personagens diferentes e com premissas um pouco mais redondinhas e coerentes, digamos assim. Apesar desse quarto e último filme até agora fazer jus à franquia assim, principal e trazer uma grande nostalgia tanto dos personagens antigos, como o protagonista que já faleceu em 2010, né, como a história promissora, coerente e redondinha que eu achei. E eu amo quando o filme, ele, mesmo fazendo parte de uma franquia clássica, né, ele tenta fazer com que se renove, né, os filmes atuais. E aqui em Corra que a Polícia Vem Aí, eles fazem isso maravilhosamente. Eles seguem a mesma subtrama dos três primeiros filmes originais lá dos anos 80. Eles conseguem seguir os mesmos passos e sim faz jus à franquia maravilhosamente, com aquele tom sombrio que tem os filmes desta franquia de investigação policial, cenas de ação muito boas, sequências de piadas engraçadas e uma comédia que faz a gente rir graças à bobice que os personagens causam durante a trama. Eu achei esse filme, na verdade, que parecido muito com o Karate Kid Lendas, né, que eu já comentei aqui no canal, que foi um filme que fez jus à franquia, mas que não trouxe tantos elementos criativos e inovações tão grandiosas.
Esse aqui é do mesmo jeito, só que a história aqui é muito mais redondinha e cativante do que, e verdadeira também, do que as histórias dos 3 primeiros filmes originais. Outra é que, apesar de ter uma história redondinha, mais coerente do que a trilogia principal tinha, este filme oferece cenas deslumbrantemente bonitas e alguns momentos engraçados e caóticos, até porque é uma franquia de polícia, de investigação policial com comédia. Então o que é que poderia ter ido tão sério assim? Até porque essa franquia não é pra se levar a sério, já que todos os filmes, até mesmo esse aqui, são bobos, é uma bobice só, uma farofada da sessão da tarde que muita gente deve ter assistido por aí, principalmente as pessoas mais velhas. Quando eu falo mais velho também não é pra desvalorizar ninguém dos anos 80 e 90 não, tá, gente? Mas é isso que Corra que a Polícia Vem aí oferece. Nada, só quer oferecer entretenimento, cenas engraçadas, momentos, nostalgia para os fãs, e faz isso muito bem, apesar de certas coisas nesse filme aqui ter uma certa incoerência. Esse aqui é o filme mais coerente, né? A história é mais redondinha, a gente consegue assimilar uma coisinha com a outra, conectar certos aspectos um com o outro, mas tem certas coisas que a gente olhar assim, a gente fica, mas será que isso está aí mesmo? Mas por que será que isso está acontecendo? Não tem motivo para isso estar acontecendo? Por que isso está passando na tela? A gente fica de vez em quando perguntando por algumas coisinhas, mas de todos os filmes esse é o mais coeso. E se os 3 filmes da trilogia principal já não faziam questão de serem algo sério, a ser levado a sério, essa aqui faz pouco menos, já que também continua na mesma faixa etária, como eu falei, da trilogia principal, e só acumula cenas engraçadas, só que a história aqui é bem mais coerente do que a trilogia principal, já que na trilogia principal eles só acumulavam cenas engraçadas e momentos engraçados, porque era um filme de comédia com ação, então tinha que ter, porque tinha que ter e acabou. Então a trilogia principal só é basicamente tudo sem sentido, porque era só cenas engraçadas, momentos engraçados e hilários. Já que não, aqui o filme tenta fazer um pouco mais de serenidade, né? Ele corre atrás do que deve, como a comédia, como a ação, faz bem, pelo menos do meu ponto de vista, mas queria ter visto muito mais do filme, só que ele continua com suas características, né, da trilogia principal, e isso afeta o filme? Eu acho que não, acho que valoriza um pouco mais, porque faz jus à franquia, a trilogia principal, né, principalmente para as pessoas nostálgicas, né, as pessoas da época, como havia falado. Mas é isso, gente, o tópico principal, o que o filme quer levar para nós é simplesmente a comédia, as bobices, a farofada, o entretenimento, é só isso que o filme tem a trazer, ele é divertido, ele cumpre bem o papel, pelo menos na trilogia principal faz isso e aqui também faz. E como nessa quadrologia o que importa é a comédia e não a trama necessariamente, porque na trilogia principal as subtramas, né, a problemática da trilogia principal de cada um daqueles filmes, que era na verdade uma motivação para os personagens engavetar e amontoar cenas de comédia, cenas engraçadas. Já que eu senti muita falta disso, porque tem cenas aqui nesse filme que esse filme é tão levado mais a sério do que a trilogia principal, que deu uma certa desgracinha na minha perspectiva, porque eu queria ter rido mais, queria ter visto mais coisa diferente. Ele tem muitos momentos engraçados, mas não é que nem a trilogia principal, não tem o mesmo molho que o ator, né, tinha e fazia o papel de um policial lá na trilogia principal. Aqui no caso é o filho dele. Esse filme aqui é muito mais levado a sério, tem muitas subtramas mais dramáticas do que a trilogia principal. Então isso é um incômodo pra mim, um certo incômodo grande, pra falar a verdade. Certo, tudo bem que de vez em quando, ao terminar, pelo menos no meu ponto de vista, na minha opinião, quando eu terminei de assistir a trilogia principal, todos os filmes, eu estava completamente sem energia para nada, desgastado, porque tantas cenas aceleradas, são filmes tão acelerados, curtos, né, mais acelerados, cheios de piadas, tão rápidos, com momentos acelerados e agoniados, que eu tava já enfadado, já não aguentava mais ver o ator principal, que faleceu em 2010, nesses filmes. Gente, olha, é cansativo mesmo assistir. Eu assisti em uma semana, consegui assistir todos, né, pra poder assistir esse 4 aqui, mas pelo menos eu achei muito cansativo assistir de uma vez. E realmente são cansativos graças ao acúmulo de piadas e cenas cômicas. É algo positivo também para esse filme, já que por não ter tantas coisas assim, tantas cenas cômicas, engraçadas e tantas piadas como a trilogia principal continha, eu acabei terminando esse filme aqui um pouco mais gostoso com o que eu tava vendo, já que não terminei cansado e nem enfadado e desgastado, sem energia pra nada, como terminei de assistir a trilogia principal. Como eu falei, eu ri muito com alguns certos argumentos, cenas cômicas aqui desse filme. Tem cenas, tem argumentos, tem piadas, só que não tem tanto quanto a trilogia principal. Esse é o problema desse filme, que pode trazer consequências e pode trazer qualidades. É bobo, é um filme besta, quase que pra criança, tirando algumas cenas impróprias que o filme possa ter ali, uma ou outra mais adultas, né? Mas o filme ele é comédia e ele cumpre bem o papel de comédia. Tem muitas cenas divertidas, muitos momentos icônicos aqui no filme.
O protagonista é muito bom, faz jus ao protagonista da trilogia principal, o falecido, né? Ele é um filme que contém a comédia e trabalha muito bem com ela. Apesar de vez quando a gente sabe quando ela vai chegar, porque eu acho que o principal da comédia é quando pega a gente de surpresa, a gente ri quando a gente não espera. Mas aqui a gente já sabe quando a comédia vai chegar, então já é outro problema aqui do filme, outro ponto negativo de Corra que a Polícia Vem Aí. Creio também que o visual do filme, né, a ambientação, as cenas de comédias que se envolvem num plano mais de fundo, onde tem um personagem à frente e no fundo tá acontecendo uma cena ali mais comédia, mais engraçada e cômica, funciona bastante e eu me diverti bastante, só que aqui o problema é esse também, porque a gente sempre fala daquela surpresa que a comédia causa, né, que o que realmente é a comédia é a surpresa, quando chega de repente a gente começa a rir. E olha, protagonista é o que esse filme sabe fazer, porque o ator Liam Neeson aqui no filme tá maravilhoso no papel de Frank Jr. Gente, como ele tá engraçado, teve muitos momentos que eu ri demais aqui nesse filme com ele, tá muito hilário. Ele é completamente diferente da minha perspectiva do ator da trilogia principal, né, que já faleceu em 2010. Ele é muito diferente dele, mas eu acho que o papel dele aqui, ele cumpre perfeitamente. Não tem outro ator que faça o protagonista policial aqui no filme. Ele é maravilhoso, eu ri muito com ele, é muito hilário. Esse filme aqui continua muito exagerado, como a trilogia principal, com coisas que desafiam a lei científica e tudo mais, que a gente fala assim, isso é mentira que eu tô vendo, mas a gente sabe que é mentira porque é uma ficção. Então, eu odeio gente que fala quando tá assistindo um filme, eita que mentira, não sei o que. Gente, é uma ficção, vocês querem que seja verdade, né? Um negócio que é ficção, mas o filme aqui tem todo o exagero, tem cenas de comédias, é divertido, as cenas de ação aqui visualmente são muito legais, a montagem, a coreografia de câmera é muito boa e o filme tá impecável nessa questão mais técnica. O problema mesmo do filme é a falta da comédia exagerada e exacerbada que tinha na trilogia principal, que aqui faltou, mas pelo menos que dá um descanso a mais na gente, né? O que a trilogia principal não fazia. Gostei muito de ver o ator Liam Neeson trabalhando aqui nesse papel, né? Porque aqui o papel dele, ele trabalha muito bem nas personalidades, né? Esses filmes aqui são muito bem trabalhando nas personalidades, já que o protagonista, o ator principal, a trilogia principal, ele era mais engraçado, tem momentos muito mais engraçados com eles. Já que o ator Liam Neeson faz um papel onde ele é mais sério, só que se envolve em momentos engraçados, o que faz com que o filme seja muito mais cômico. E a química, né, do ator Liam Neeson no papel dele, do personagem, no filme com a loirinha lá, que aparece naquele lado, é muito divertido de ver eles combinam muito e na vida real eles se relacionaram, né, de acordo com minhas pesquisas que eu fiz. Eles tiveram uma relação na vida real mesmo. E dá pra ver de onde vem essa química toda, né, meu gente? Quando a pessoa combina e acabou os caras doce. O vilão, vixe, que horror. Coisa mais genérica que eu já vi na minha vida, gente. O vilãozinho velho, meia boca. É que nem todos os vilões dessa franquia aqui, gente. Sempre foram inesquecíveis. Até porque o tópico principal dessa franquia não é os vilões, nem as histórias e subtramas e problemáticas. É apenas a tumultuar cenas de comédias, o que é o entretenimento e o tópico principal destacado em toda essa franquia. Então, no final de tudo, eu acho que este quarto filme da franquia, Corra que a Polícia Vem Aí, é um baita de um filme divertido, bobo, cheio de uma farofada, né, divertida, boboca, que deveria muito bem passar na sessão da tarde de boa futuramente e que não faz jus à franquia assim totalmente, pelo menos do meu ponto de vista, já que a trilogia principal tem um brilho, um carisma assim que eu não sei explicar, são muito divertidos por acumular cenas de comédias bobas e piadas bobocas, mas esta franquia, pelo menos até agora, continuou na mesma faixa etária do que eu tinha visto, pelo menos até o terceiro filme. Tá na mesma linha, na mesma clonagem, né, das tirações de onda, só que aqui com um novo personagem, né, o ator Liam Neeson fazendo o protagonista aqui, né, o filho do ator principal que faleceu lá em 2010 da franquia da trilogia principal, e que você assiste, se diverte e acabou-se, porque o tópico principal é divertir e pronto. Se você é fã da trilogia principal, você vai se decepcionar um pouquinho com esse filme aqui, mas no meu ponto de vista, eu me diverti e o filme cumpriu bem este papel. E a nota que eu dou ao filme Corra que a Polícia Vem Aí é a nota 7,8. Então, galera, tá chegando mais um final de vídeo aqui no meu canal Nata Pessoa. Espero muito de coração que tenha gostado do vídeo. E se gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para estar recebendo vídeos novos sempre. Só lembrando que temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia. É isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.